Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aqui à Câmara Municipal de Fortaleza. É um prazer e uma grande satisfação receber a todos vocês aqui. Fiquem à vontade, todos sintam-se em casa. Infelizmente não tem cadeira para todo mundo, porque aqui realmente as instalações são precárias. Mas vamos tentando fazer um revezamento sentado para não cansar todo mundo, né? Bom, nós queríamos formar aqui a mesa da nossa audiência pública. O objetivo dessa audiência pública, para esclarecer a todo mundo, é exatamente o de discutir a questão indígena a nível de Fortaleza, a nível estadual, mas também, principalmente, a nível nacional. E mais especificamente, a questão da demarcação das terras dos índios capebas no município de Caucaia. Por quê? Porque a gente vem acompanhando, principalmente pela imprensa, toda a polêmica e toda a discussão que vem existindo. E a gente sabe que após a decisão do Ministério da Justiça, que baixou aquela portaria demarcando as terras indígenas, houve todo um trabalho, principalmente por parte da Prefeitura de Caucaia, juntamente com alguns vereadores do município de Caucaia, inclusive estiveram aqui na Câmara Municipal, alguns deles, tentando colocar não só a população de Caucaia, como também até a população do Estado, contra os índios tapebas, tentando dizer que a demarcação inviabilizava o município, inviabilizava o distrito industrial e uma série de outras inverdades que procuraram divulgar em toda a imprensa. Então, o nosso objetivo com essa audiência é exatamente o de poder discutir essa questão, não só essa questão específica, mas a questão indígena de forma mais geral, mas principalmente com o objetivo de permitir que não só os índios, como também as entidades que participam de toda essa luta em defesa dos índios, possam divulgar as suas posições, possam divulgar a sua história, possam divulgar as suas reivindicações. Para essa audiência de hoje, a gente convidou ainda hoje pela manhã todos os vereadores, fizemos a convocação na tribuna e também enviamos releases para toda a imprensa, para que a imprensa pudesse vir fazer a cobertura dessa audiência. Esperamos que ainda venha alguém da imprensa para fazer essa divulgação. Mas, de qualquer forma, as decisões que nós tomarmos aqui, as posições que nós tomarmos aqui, a gente vai dar ampla divulgação para a imprensa, como uma forma, principalmente, de fazer a defesa da demarcação, que é, acima de tudo, uma questão muito justa e que vai ser aprofundada, que vai ser esclarecida, certamente, nessa audiência. Então, nós queríamos formar aqui a nossa mesa, chamando o padre Lino Alegre, que está aqui presente conosco, que está representando a Comissão de Direitos Humanos da Arquidiocese e que também participa da Pastoral Indigenista. Então, padre Lino Alegre, é um prazer recebê-lo aqui na nossa audiência. Queríamos chamar também o senhor Gilson Caldas Góes, que está aqui representando a FUNAI, né? Administrador da FUNAI de João Pessoa, na Paraíba. O senhor Gilson Caldas Góes. Queríamos chamar também o senhor Dourado Tapeba, que é uma liderança dos índios tapebas e representante dos povos indígenas do leste e do nordeste. O companheiro Dourado, aqui para fazer parte da mesa. Queríamos chamar também o senhor Antônio Gomes, que está aqui, que é representante jurídico, é advogado da Pastoral Indigenista. Então, Antônio Gomes. Queríamos chamar também o senhor João Venâncio, que é cacique Tremembé, outra nação de indígenas também, então queríamos chamar o senhor João Venâncio também para compor a mesa conosco. E queríamos chamar também o presidente do Partido dos Trabalhadores de Caucaia, o senhor Marcos Fonseca, também para fazer parte da mesa conosco. A gente chamou essas pessoas aqui para a mesa, que são representantes
de todos os setores. E se tiver mais alguém de alguma entidade que esteja aqui presente, pode passar o nome para a menina que está ali na porta, ela está anotando, e a gente também registra aqui a presença. Pessoal, são 3 horas. A gente normalmente tem adotado um procedimento de fazer mais ou menos 1h30 de audiência, prazo de 1h30. Então, qual seria a nossa proposta? A gente ouviria cada um dos componentes da mesa, dando um tempo a cada um de 5 minutos. Depois nós abriríamos para as pessoas que estão no plenário, num tempo de 3 minutos, para que a pessoa possa dar opinião, dar sugestão, fazer reivindicação, fazer perguntas. E logo depois a gente tira os encaminhamentos concretos em relação ao processo. Podemos fazer assim? Ter um prazo de concluir às 4h30 da tarde? Pode ser? Ok. Nós queríamos também registrar, com muito prazer, a presença do companheiro Roque Tertuliano, que está aqui representando. O Roque é diretor da Central Única dos Trabalhadores, da CUT, e que está aqui representando o deputado federal José Pimentel. Amigo Roque, se você puder pegar uma cadeirinha também aqui para ficar aqui na mesa conosco, é importante. Bom, gente, então nós vamos dar início à nossa audiência, começando aqui pelos membros que estão compondo a mesa conosco. Queríamos passar a palavra inicialmente. O Padre Lino está nos propondo aqui que a gente comece com os representantes das nações indígenas, né? Começando com o nosso amigo aqui, o Dourado Tapeba. Começaria então fazendo o seu pronunciamento inicial. Você pode fazer, melhor lá na tribuna, Dourado, porque esse microfone aqui está um pouco falho. Boa tarde aos companheiros parentes indígenas que estão aqui presentes nessa audiência, ao representante da FUNAI, Dr. Justo, ao Padre Alegre, ao Dr. Gomes, nosso advogado, e especialmente o vereador Nelson Martins, né, que puxou essa audiência, e que nós sabemos que quem tem puxado sempre as audiências públicas para defender os direitos indígenas é principalmente a bancada petista, né, tanto de vereador como de deputados. Então, para nós é uma grande satisfação, então, mais uma vez aqui nessa Câmara de Vereadores para relatar o que está acontecendo com os povos indígenas. Bem, companheiros, eu quero dizer para todos aqui que ao nosso povo indígena Tapeba, não só nós, como as outras nações indígenas do estado do Ceará, é sobre a questão política dos municípios onde existe os povos indígenas. Nós sabemos todos que nós somos os primeiros habitantes deste país. Antes da colonização nós existimos. E o que está acontecendo é que os políticos não estão respeitando. Políticos entre aspas, porque tem vários políticos que nos apoiam. Né? Quero dizer que nós temos, era 30 mil hectares de terra que nós tínhamos. Hoje é 4.658. Mas o prefeito de Caucaia, querendo denegrir a imagem dos índios, querendo dizer que não existe índio na cidade de Caucaia, dizem a todos que queremos tomar toda a Caucaia, todo o município, mas que isso não é verdade. Nós temos apenas 4.658 hectares e que representa 3,6% da área total territorial de Caucaia. E que isso é uma vergonha para o tamanho das terras indígenas no Brasil. Porque a menor terra indígena que foi demarcada ontem pela FUNAI é de 80 mil hectares, quase o tamanho de Caucaia. Então tudo isso é uma vergonha para os políticos de Caucaia que não aceitam os índios ali dentro. Dizem que os índios querem tomar o conjunto metrópole, o conjunto Araturi, tudo isso para amedrontar a população. Isso é uma vergonha para o povo cearense. Né? Então, companheiros, nós queremos dizer nesse momento que todos aqui que estão presentes, que é lamentável o vereador Nelson Martins dizer que convocou os vereadores para assistir essa audiência, é o descaso que está aí. A gente vê só essa esquerda lutando pelos índios e lutando pelos menos favorecidos. Então, quando o Fernando Henrique Cardoso diz, aliás, ontem eu pegando no jornal, que o Lula estava dizendo que o presidente da República é chantagista. Na realidade é mesmo. A questão das reformas, ele faz chantagem para os deputados votarem a favor das reformas.
Então tudo isso é uma vergonha para a política nacional. E queremos dizer também que a nossa luta não vai parar por aqui, nós vamos continuar. Somos sabedores também que o vereador Cid Marconi, que é vereador desta capital, também está acompanhado com os vereadores de Fortaleza, o vereador de Calcaia, para querer derrubar a porta declaratória. Só que isso não vai conseguir, porque isso já está garantido por lei, porque está publicado em Oficial da União. Agora, a nossa preocupação não é a portaria ser revogada, a nossa preocupação é que a população não fique contra a gente, porque nós não estamos contra a população, nós queremos a população do nosso lado. Por isso é que nós estamos aqui para defender o nosso direito. Nós não vamos abrir mão de mais um pau de nossas terras. São 4.658 hectares, não podemos perder mais nada. E quero dizer também, que se acontecer alguma coisa com a liderança indígena, lá no município de Calcaia, ou qualquer onde for, a Polícia Federal sabe por onde começar a investigar e sabe quais são os nossos inimigos. Isso que eu quero dizer para todos vocês. Muito obrigado. Vamos passar a palavra agora para o representante da FUNAI, o administrador da FUNAI em João Pessoa, na Paraíba, o senhor Justo Caldas Góes. Antes de mais nada, eu gostaria de me congratular com os caciques, com as lideranças indígenas e, é claro, com os demais integrantes da comunidade Tapeba no Ceará e também com as autoridades aqui presentes. A priori, nós poderíamos, a título inclusive de esclarecimento, eu gostaria de ressaltar que as pessoas poderiam perguntar o que é que um representante da Fundação Nacional do FUNAI, de João Pessoa, do estado da Paraíba, estaria participando de uma reunião no Ceará. É importante a gente lembrar que atualmente o estado do Ceará está legalmente, administrativamente e hierarquicamente subordinado à administração da Unidade Executiva Regional de João Pessoa, do estado da Paraíba. A FUNAI, infelizmente, até hoje, esteve, de uma certa forma, distante, eu diria até bastante distante, das lutas e dos problemas vividos pela realidade tapeba, como também das outras nações indígenas do estado do Ceará. Eu gostaria de colocar publicamente, diante, é claro, das demais autoridades presentes, e principalmente da comunidade Tapeba, como de outros possíveis representantes de outras nações indígenas, que a partir de agora a FUNAI tem uma outra roupagem. A FUNAI tem uma nova cara, um novo administrador, que sou exatamente eu que vos falo. Eu cheguei há muito pouco tempo a João Pessoa e fui encaminhado exatamente para lá, para sanear, ou tentar sanear, grandes problemas e inúmeras irregularidades ocorridas naquela região. E é interesse da nossa instituição zelar, velar, respaldar toda e qualquer ação legal e que tenha o objetivo de resguardar todo e qualquer interesse das comunidades indígenas subordinadas à nossa gestão. É claro, nós sabemos que as dificuldades legais são tremendas, as dificuldades financeiras também não são poucas, nós estamos num contexto geral, mas não serão esses problemas, esses obstáculos, que nos deterão de trabalharmos em prol da defesa dos interesses indígenas. É claro que nós não poderemos fazer isso de maneira nenhuma sem a parceria, sem a colaboração, sem o entendimento de outras instituições, como a Procuradoria-Geral da República, como a Arquidiocese, como a Pastoral, como a Igreja, e é claro, principalmente, sem a participação decisiva, atuante, homogênea, unida
defesa das comunidades indígenas do Ceará e da Paraíba. Eu fico extremamente feliz em estar podendo participar de um momento extremamente relevante, de um momento histórico importantíssimo da política indigenista nacional e principalmente de uma grande vitória da nação Tapeba com essa declaração de identificação da reserva da terra indígena Tapeba. Devemos, é claro, essa vitória principalmente aos esforços de mais de uma década de todos os índios tapebas, e eu volto a dizer que a FUNAI, é claro, apesar de todas as dificuldades encontradas, está assumindo publicamente o compromisso de fazermos o que estiver ao nosso alcance. Fico um pouco preocupado, como disse o nosso querido Dourado, e é uma constatação óbvia que a gente faz, infelizmente, de não contar com a participação maciça dos vereadores cearenses. A FUNAI, apesar de todos os problemas, tem na pessoa do Dr. Sullivan o compromisso assumido de demarcar a terra indígena Tapeba. Nós, como homens públicos, como administradores, temos o dever legal, constitucional, de informar a população, esclarecer, conscientizar e, principalmente, conduzir as lideranças indígenas no caminho da serenidade, no caminho da tranquilidade. Sabemos que os opositores da causa indígena são inúmeros, mas sabemos que aqueles que defendem a causa indígena também são um número incontável. A FUNAI, na minha pessoa, gostaria de agradecer publicamente a participação ativa da igreja, da pastoral. É a primeira vez que eu estou vindo ao Ceará, não será a última. Eu, inclusive, peço desculpas à comunidade Tapeba, como também aos Tremembés, que eu devo estar me deslocando até lá, mas, infelizmente, nós encontramos problemas muito graves a nível de uma pessoa no estado da Paraíba. E, como eu dizia aos senhores, é com bastante tranquilidade e felicidade que eu constato a união do povo Tapeba em torno da luta de um ideal, da conquista pela terra, quando às vezes a gente vê determinados integrantes indígenas, como ocorre infelizmente no estado da Paraíba, vendendo os pedaços de terra que não pertencem só a ele, pertencem a toda a comunidade, toda a nação potiguara. Com relação à posição do Dr. Iris, nós temos a tranquilidade de afirmar, seria inclusive extremamente constrangedor o ministro da República Federativa do Brasil voltar atrás em uma decisão seríssima em que envolve a vida de centenas de milhares de pessoas. Nos causa também profundo e lamentável constrangimento o que temos constatado com relação à figura do ilustríssimo senhor prefeito de Calcaia, Dr. José Gerardo Arruda, que, como homem público, infelizmente não tem conduzido o seu governo favorável à defesa dos interesses indígenas, com mentiras, com calúnias, com difamações, incitando a população do estado do Ceará, incitando a população do município de Calcaia contra um povo que não tem criado nenhum problema aquele município, a não ser, é claro, engrandecer a terra cearense. É importante que a gente coloque as coisas publicamente, que a gente tenha coragem de fazer os esclarecimentos necessários, porque as nossas responsabilidades são muito grandes. O nosso compromisso, o nosso comprometimento com as nações indígenas desse país, e especificamente com as nações indígenas Tapeba, Tremembé, Itaguari, Canindé, Calabaça, do Ceará, e com o povo potiguara são muito grandes.
Nós não podemos admitir e repudiamos com veemência as atitudes que infelizmente vêm sendo levadas e conduzidas pelo senhor prefeito de Caucaia, que poderia estar contornando uma série de dificuldades, que poderia, como homem público, com responsabilidade, estar evitando uma série de transtornos, legais inclusive, e a FUNAI está e estará, juntamente com a Nação Tapeba e com as demais instituições públicas do Ceará, atentas a qualquer movimentação praticada por este senhor. Nós não admitiremos transgressões, não admitiremos infringências de leis constitucionais e mentiras e calúnias contra uma nação indígena. Não concordamos absolutamente, estamos totalmente solidários à nação Tapeba com suas lideranças, e é inadmissível, de uma total inconsequência, de uma total irresponsabilidade, o que o prefeito de Caucaia vem fazendo, com mentiras, com difamações, incitando as pessoas e não esclarecendo as coisas realmente como deveriam ser esclarecidas, não procurando resolver as questões públicas do seu município de maneira cordeira, de maneira legal, apenas vislumbrando a defesa dos seus interesses próprios e particulares. O que eu tinha basicamente para dizer é isso. Eu estou muito feliz, estamos inteiramente à disposição da Câmara de Deputados, da Câmara de Vereadores do Estado do Ceará, da Igreja, das demais instituições que querem somar esforços para a defesa das ações e interesses da causa indígena, como também da Igreja. E a FUNAI, eu quero esclarecer aos senhores que tem e fará todas as ações e tomará todas as medidas legais cabíveis de acordo com a necessidade do processo de demarcação. Eu gostaria de colocar que as coisas já estão encaminhadas, talvez os procedimentos surpreendam até mesmo os senhores indígenas, porque a FUNAI, na pessoa do Dr. Sullivan, já tem posturas muito concretas com relação à demarcação definitiva do território Tapeba no estado do Ceará. É claro que essas decisões não são tomadas unilateralmente, não dependem, é claro, unicamente, exclusivamente da nossa vontade administrativa nem política, mas a FUNAI de João Pessoa tem comprometimento, compromisso e interesse que essa situação se regularize o mais rápido possível. É importante a gente lembrar também que não há nenhum interesse por parte, principalmente, é claro, dos índios, e nem tampouco da FUNAI, em prejudicar qualquer pessoa. Agiremos de maneira legal, agiremos de maneira racional, respaldados pela Procuradoria, respaldados pelas leis que regem esta nação, quer as pessoas queiram ou não, quer as pessoas gostem ou não, quer as pessoas concordem ou admitam ou não. É importante que se esclareça isso às demais populações, às pessoas do município de Caucaia. É importante que a imprensa noticiasse isso. O que tiver que ser feito, será feito. As indenizações que tiverem que ser feitas, serão feitas. A FUNAI não atropelará o direito de qualquer cidadão, e muito menos deixará que quem quer que seja atropele
o direito legalmente e constitucionalmente existente das populações indígenas do Ceará e da Paraíba. Nós estamos à inteira disposição para quaisquer estabelecimentos. Eu volto a dizer, estou extremamente feliz, me solidarizo à grande vitória do Itapeba e espero contar com a colaboração dos senhores, porque a FUNAI, na pessoa deste administrador que vos fala, jamais poderá fazer qualquer ação sem, é claro, a participação decisiva, concreta dos senhores. Unidos, nós conseguiremos transpor todos os obstáculos. Muito obrigado, boa tarde. Bom, nós queríamos registrar também a presença aqui da Maria de Lourdes Nunes, da Pastoral Indigenista também, e do senhor Francisco Araújo Magalhães, que é chefe do posto indígena dos Itapebas. Pode vir aqui, Tem mais alguém? Deixa eu ver aqui. E também o Florencio Braga de Salles, que é representante da Missão Tremembé. Bom, nós queríamos passar a palavra agora para o cacique Tremembé, João Venâncio. Eu quero dar os meus agradecimentos, meus amigos e companheiros, né, as organizações, né, as ONG que trabalham com a gente, a Pastoral, a Missão Tremembé, né, a Fundação Nacional do Índio, como acabou de falar, a pessoa do coordenador. E a gente, estamos aliados, os índios do Ceará, e estamos quebrando a castanha na casa dos latifundiários, dos poceiros que existem. O contrário, dizendo que aqui no Ceará não existe mais índio, mas é mais uma prova que nós estamos dando, como está aí, está perto agora nosso companheiro de luta, né, com a grande vitória da sua demarcação de terra. E com isso, é um exemplo para os outros povos, né, nós que estamos também em fase de reconhecimento, né, aliás, já fomos reconhecidos, né, estamos partindo para o processo administrativo, ser também reivindicado e ser o processo assinado da demarcação da terra indígena em Tremembé. E como tem outros povos aí, que nem Pitaguari, Genipapo Canindé, os Canindé de Aratuba, né? E isso, minha gente, nós temos que ter talento, porque isso já muitas coisas que vem acontecendo há muito tempo, que se vem perdendo essas terras, cada um por dois hoje, mora em migalha de terra, porque os latifundiários estão lá dizendo que são donos dessas terras. Mas só que ninguém nunca viu Jesus Cristo do céu descer para render um palmo de terra a ninguém. E nem também conhecemos até hoje a balança de render terra, nem o latifundiário deixa. Quem já tiver registro, diga qual foi a balança que já rende de render terra, a latifundiário. E onde você passa na beirada das estradas, você vê hectares e hectares de terra cercado, sendo parte de animal, de gado e de ovelha. E a população está aí morando nas periferias da cidade, a falta de terra e a falta de moradia, e a falta de terra para trabalhar. E as terras se contam, aonde as maioria de terra, nas mãos dos latifundiários e dos poceiros, só para dizer que tem terra, sem um objetivo nenhum lá dentro. E isso é uma vergonha para o estado do Ceará, o nosso Brasil, né? Ainda apareceu uma reconquista de terra dessa, conhecida pela FUNAI, conhecida por estudo topológico dentro da área indígena, tanto Itapeba como a Tremembé, como já foi feito os estudos. E os latifundiários vêm dizer que não existe índio, é muita terra para pouco índio, para migalha de pouco índio. Eu acho que não, isso é uma mentira vergonhosa para ele. Eu acho que a vergonha está dele. Tanta terra só para uma pessoa. E os índios aí morando na periferia da cidade, que nem os próprios Itapeba aqui, morando dentro do mangue, levando dentro de mosquito, na enchente, tendo suas casas, as águas carregando tudo que tem dentro das suas casas, por causa da enchente. E os grandes poceiros estão aí, implantando, fazendo investimento, e as terras estão na mão de quem? Quem é que tem a grande plantação lá dentro de coqueirais, cajueirais e outras qualquer tipo de planta? E os pobrezinhos tem o quê? Não tem nada. Não tem que dar muriçoca, nem um caranguejo pode pegar, nem um camarão pode pegar, porque eles mesmos trabalham para poluir a água. Isso é uma vergonha para o nosso país, principalmente para o nosso Ceará, né? E no Ceará tem índio. Hoje,
Se a gente anda, aquele sonego que usam para ele é aquele que anda de burduna, é que anda pintado, é que anda nu. Mas nós não estamos vivendo mais na democracia que acabou com isso. Hoje nós temos direito de trabalhar para a nossa liberdade, para ser autônomo. Nós andar do nosso jeito, criar o nosso sistema de vida. O índio hoje pode ser dono de um avião, pode ser dono de um carro. Não somos por quê? Porque nós não temos o poder na mão. Quem tem os poderes são os poderosos que vêm dominando há mais de 500 anos a nossa população. E isso é uma vergonha. Temos que trabalhar por isso. Temos que trabalhar por autonomia, para nós ser autônomos. Mandar assim como eles têm o direito de mandar matar, mandar destruir, mandar invadir, fazer todo tipo de invasão, nós também estamos criando poder para fazer isso também. E nós já fomos humilhados demais. O nosso povo já foi humilhado, muitos deles perderam a vida. E existe uma coisa muito grande, que teve um tempo que deu espaço para essa discriminação que está hoje. Hoje tem muita gente que sonega a origem de índio. Por quê? Porque foi discriminado há muito tempo atrás. Você teve um parente que você era obrigado a sonegar a sua origem de índio, porque senão o latifundiário mandava matar. Ou quando não, se você não era obrigado a fazer isso, você tinha que ir arribar de um canto para o outro. Que foi isso que aconteceu. Então chegou a hora da gente se juntar, e estamos aí na peteca, lutando mesmo para que isso aconteça. E nós já quebramos a castanha na cara de alguns latifundiários, e vamos aumentar a nossa tendência de mão junta, o nosso pai xalá, e nós vamos chegar lá. Meu. Muito obrigado para todos que estão aqui. Queria falar um pouquinho. Pode ser? Daqui a pouco, quando o pessoal da mesa falar. Só um minutinho, viu? Vou procurar aqui meus papéis. Bom, nós queríamos passar a palavra agora o padre Lino Alegre, que é diretor da Comissão de Direitos Humanos da Arquidiocese de Fortaleza e também faz parte da Pastoral Indigenista. Boa tarde para todos. Em primeiro lugar, eu quero lamentar a ausência dos vereadores. Queria dizer para o vereador Nelson Martins que propiciou esta audiência. Nós achamos muito importante a Câmara convocar aqui esta audiência, mas lamentamos a falta de presença da maioria quase que absoluta dos vereadores. Espero que isto não seja, não tenha significado que os vereadores não estão interessados à causa indígena. Em segundo lugar, eu queria dizer que também o bispo Dom Cláudio me pediu para dizer aqui hoje que ele teria gostado de estar presente, mas que não pôde por outras tarefas que ele não podia adiar. E todos nós lembramos da celebração de ontem, onde o mesmo bispo se fez presente para celebrar junto com a população indígena Tapeba e os demais indígenas aqui da região do nosso Ceará, a alegria desta celebração, desta vitória. E eu pensando nesta vitória, pensei ontem e penso neste momento, esta grande pessoa dentro da igreja que também ajudou para que nós chegássemos a esta vitória. E o nosso dono, Aloysio Locharder, que foi ele que começou, digamos assim, a pastoral indigenista. Foi ele que, atendendo ao chamado, ao clamor dos índios aqui do Ceará, criou na Arquidiocese de Fortaleza a pastoral indigenista. E com certeza Dom Aloysio, também não estando presente, se alegra com esta vitória do povo Tapeba. Eu queria dizer também que a igreja, se colocando na defesa dos povos indígenas, não está fazendo nada mais do que aquilo que é a missão dela. Quando a igreja fez a sua opção pelos pobres, quer dizer que no trabalho pastoral da igreja, uma atenção especial, ela quer dirigir para os pobres, ela está fazendo nada mais, nada menos do que ser fiel ao trabalho, à missão do mesmo Jesus Cristo.
veio para trazer uma boa notícia, e esta boa notícia começa com os pobres, com os mais desprezados e marginalizados. Então, para mim, é uma alegria saber e ver que a igreja também está tentando cada vez mais de estar ao lado dos pobres e, no caso concreto, ao lado do povo indígena. A respeito da propaganda que o prefeito de Caucaia está fazendo, tentando de colocar toda a população de Caucaia contra o povo indígena, acho que já foi falado bastante, e a gente somente quer dizer como revela a má fé, revela o egoísmo, revela a insensibilidade do prefeito de Caucaia, e nem só do prefeito de Caucaia, mas quase que em geral dos políticos de Caucaia, dos grandes proprietários de Caucaia. Todos nós sabemos como o atual prefeito representa a família dos Arruda, que são os maiores inimigos dos Tapeba. Mas além de denunciar esta atitude do prefeito de querer colocar a opinião pública contra o povo indígena, eu queria aqui também colocar que nem só ele está fazendo isto, mas mesmo depois da declaração da demarcação da terra dos Tapebas, ele continua lá dentro, na terra já demarcada, continua desmatando. Quer dizer, depois da demarcação, ele está colocando ações que estão prejudicando mais ainda a população indígena. E aí, até agora, a gente não está vendo por parte de procuradoria ou por parte de outras autoridades que deveriam impedir que isso acontecesse, não estamos vendo nenhuma atitude. Ele faz ao seu bem querer e não há autoridade que intervenha para dizer que isto é contra a lei, é contra a Constituição. Então quem é contra a lei? Vocês já imaginaram se fosse um pobre que vai contra a lei? O que acontece? É cadeia na hora. Agora ele está fazendo abertamente descaso de uma lei federal, mas desmatando em terra demarcada, em terra indígena. Então eu queria colocar aqui também um apelo para a Procuradoria, as autoridades competentes, para ver se consegue parar esta atitude do prefeito de Caucaia. E eu queria terminar lembrando uma coisa que também aqui foi lembrada pelo representante da FUNAI, lá da Paraíba, de João Pessoa. Eu queria lembrar que a vitória definitiva do povo Tapeba só se dará se o povo Tapeba como um todo está unido. Que não aconteça que, enquanto entidades, autoridades, personalidades, ONGs trabalham para ajudar o povo Tapeba a conseguir de fato a posse da terra, conseguir de fato que os mesmos Tapeba depois, entre eles às vezes, não há o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de agir, o mesmo modo de atuar para conseguir isso. Então eu queria lembrar para todos os índios Tapeba de modo especial como é indispensável esta união, todo mundo junto, sem também nós procurando vencer as pequenas desavenças que pode haver entre nós, né? Superando a maneira diferente às vezes de ver as coisas, porque se há entre nós há divisões, é uma arma muito forte na mão dos adversários. E sempre nós percebemos isto, a tática que os grandes atuam é procurar dividir as pessoas. Procurar dividir, na medida que eles dividem, eles têm mais força. Então, eu queria terminar esta minha declaração pedindo a todo mundo que continuemos esse trabalho. Eu queria pedir para a Câmara Municipal que não só
digamos assim, hoje deu esta oportunidade nesta audiência, mas que continue a atuar. Nós precisamos da atuação política, né? E nós sabemos que, afinal, este problema é um problema político, social, político. Então nós precisamos de ter gente que apoia, gente que luta dentro daquilo que são as leis, e que eles possam então dar força a esta luta. Então nós não queremos dispensar ninguém, pelo contrário. Eu fiquei contente quando vi chegar o vereador Paulo Mindelo, né? Que também é um vereador que sempre lutou em favor dos direitos humanos e em favor do povo indígena. Acho que é bom dizer isto. Então, nós agradecemos a Deus por esta vitória. Eu queria lembrar, para terminar, que o povo de Deus, quando saiu do Egito, onde lá estava escravo, e foi chegando esta terra prometida, que Deus prometeu desde o pai deles, o pai Abraão, quando o povo entrou lá, fez uma grande festa. E o povo fez um pacto com Deus e com ele mesmo. Mas depois, para de fato eles tomarem conta da terra, eles tiveram que enfrentar bastante dificuldades, porque aí havia outras pessoas, né? Então foi uma luta que não foi pequena, não. Então eu queria dizer que os Tapeba conseguiram, digamos assim, entrar por esta portaria de demarcação das terras na posse da terra prometida. Agora tem que fazer com que esta posse se torne efetiva, e nós queremos que as autoridades todas se unam para ver como fazer esta transferência do pessoal que mora aí na terra indígena para outra terra, para outro lugar, na paz, sem conflito, né? Mas que sejam retirados para poder permitir ao povo indígena que usufruir de fato desta conquista. Muito bem. Queremos registrar a presença do vereador Paulo Mindelo, aqui conosco também, participando da audiência, e queremos convidar para fazer parte aqui na mesa conosco o deputado estadual do Partido dos Trabalhadores, João Alfredo, que também está aqui participando, apoiando a luta dos indígenas. Queria só pedir ao meu amigo Nestor para arranjar uma cadeirinha, a gente vai apertar um pouquinho aqui nesse lado direito, para caber mais uma cadeirinha. Dá para pegar uma cadeirinha lá, João, lá, pega lá dentro, dá para... Ali, ali na minha cadeirinha. Bom, nós vamos passar a palavra agora o companheiro que é presidente do Partido dos Trabalhadores de Caucaia, companheiro Marcos Fonseca. E também é bom registrar aqui, o Partido dos Trabalhadores lá de Caucaia tem estado junto nessa luta com os índios, e a gente tem recebido muitas informações lá de Caucaia através do PT de Caucaia. Tem inclusive aqui hoje o Marcos e tem também o companheiro Oliveira, que é da direção do PT Municipal de Caucaia. Então, a palavra do companheiro Marcos Fonseca. Ok, bom, companheiros, boa tarde. A gente queria iniciar mostrando para vocês o porquê dessa audiência pública, né? Nós recebemos, há 20 dias atrás, a denúncia dos Tapebas sobre a questão do abaixo-assinado que a Prefeitura de Caucaia está promovendo no município, inclusive levando uma mensagem, né, mentirosa, onde alega que os índios, as pessoas têm que assinarem porque a Prefeitura teria que conseguir 50 mil assinaturas para revogar a portaria que foi publicada no Diário Oficial. Em vista dessa denúncia, nós procuramos o companheiro Nelson, que é vereador aqui em Fortaleza, porque em Caucaia a gente não conseguiu espaço nenhum na Câmara Municipal para fazer essa denúncia, porque os próprios vereadores são coniventes com esse abaixo-assinado que está sendo levantado em Caucaia. Procuramos o companheiro Nelson apresentou o requerimento de moção de repúdio aos atos administrativos, né, inclusive a Prefeitura usando os funcionários, né, principalmente os agentes de saúde, os professores, para colher essa assinatura, levando para o pessoal a seguinte mensagem: eles teriam que assinar porque os Tapebas iriam tomar Caucaia e todos os moradores iriam perder suas residências, tá, para ceder o lugar aos Tapebas.
Procuramos o Nelson apresentou esse requerimento foi aprovado por unanimidade. Né? Alguns vereadores de Fortaleza, depois de uma semana, alegaram de que tinham votado sem tomarem conhecimento do assunto que tinha sido provocado aquele requerimento. Foram procurados por vereadores de Calcaia, que infelizmente não estão presentes aqui, que a gente gostaria que eles estivessem presentes nessa audiência. E na negativa é que desconheciam o teor do abaixo-assinado que foi apresentado pelos Tapebas, né, contestando todas aquelas informações que estavam sendo encaminhadas pela Prefeitura. Bom, depois das discussões, o companheiro Nelson teve que retirar o requerimento, né, tendo em vista as alegativas apresentadas pelos vereadores de Calcaia, inclusive apresentando um mapa, né, que não tivemos conhecimento desse mapa, ou seja, não tivemos a vista do mapa, mas eles apresentavam um mapa de que a área demarcada dos Tapebas estavam tomando toda a área urbana do município e, inclusive, o distrito industrial. Bom, e essa audiência foi marcada, né? Nós queremos, inclusive, né, estranhar o porquê da ausência da Procuradoria da República, né, que eu acho que é um órgão vital para esse momento, ou seja, porque as denúncias que são apresentadas nas invasões que são cometidas hoje dentro da área dos Tapebas, principalmente ao lado da BR-222, onde nós sabemos que está sendo construído diariamente casas e mais casas com materiais não perecíveis, ou seja, não são invasões normais como se acontece em favelas. São materiais de construção, tijolo, telha, pedras, né? Ou seja, são edificações para ficarem mesmo, tá? E a gente gostaria, inclusive, do companheiro da FUNAI, que encaminhasse, talvez, algum documento oficial da FUNAI para que a Polícia Federal investigue quem está financiando esse material, né? O porquê dessas invasões, porque enquanto a família Arruda era proprietária, se dizia proprietária desses terrenos, enquanto a família Arruda brigava com os Tapebas na justiça, e essas invasões não aconteciam. Depois que perderam, surgiram invasões autorizadas, né, pela própria administração, pelo próprio prefeito, dentro do município de Calcaia. Em função disso, em nome do Partido dos Trabalhadores de Calcaia, né, a gente encaminhou e queremos, inclusive, agradecer ao companheiro Nelson Martins por ter acolhido a nossa sugestão e queremos também aproveitar a presença do companheiro João para que use o espaço da tribuna, né, na Câmara, tá certo? Na Assembleia Legislativa, desculpe, né, para levar essa discussão, né, porque é uma discussão hoje e a população de Calcaia está sendo colocada contra os índios Tapebas e nós não temos o poder da mídia que a Prefeitura tem para levar uma mensagem diferente do que eles estão levando. Tá? Então a gente queria agradecer ao companheiro Nelson por ter usado, né, esse espaço da Câmara Municipal e parabenizar os Tapebas por terem conseguido, né, a sua demarcação oficial, né, a demarcação oficiosa, né, porque a oficial ainda não foi concretizada porque está sobre o papel. Tá? E a gente queria, né, parabenizar aí o companheiro da FUNAI por ter demonstrado que não seria por atos irresponsáveis politicamente que a FUNAI iria concordar com a revogação da portaria que foi assinada. Eu queria agradecer aí o pessoal, né, e os Tapebas parabenizar pela demarcação das suas terras. Bom, nós queríamos ouvir agora o também representante jurídico da Pastoral Higienista, o senhor Antônio Gomes. Boa tarde aos meus amigos Tapebas. Boa tarde. E a mesa, na pessoa do vereador Nelson, eu saúdo também. Nelson Martins. Mais do que parabenizar o povo Tapeba nesse momento, esse povo que tem demonstrado não só resistência, há muita coragem em sobreviver, em não entregar os pontos em nenhum momento, mesmo sendo pressionado por empresários, por políticos, mesmo sendo ameaçados
mesmo sendo discriminado de forma violenta em Caucaia, resiste, e não só resiste fisicamente, mas resiste na sua organização e em dar continuidade a essa luta que já dura anos e com certeza ela não tem retorno. Com certeza ela se aproxima ao sonho tão almejado de todos aqueles que compõem o povo indígena da Peba, que é ter de fato suas terras de volta em suas mãos, para aí desenvolver as suas culturas, desenvolver a agricultura, desenvolver todo o processo de meios de sobrevivência que vocês muito bem sabem que necessitam para melhor viver dignamente dentro daquela terra que vocês sabem mais do que qualquer um que sempre pertenceu a vocês e que sempre, desde há muito tempo, se encontra em mãos de estranhos que se apropriaram dessas terras de vocês e que hoje lutam com o poder constituído nas mãos contra vocês. É lamentável ter uma legislação tão bem elaborada e tão pouco respeitada em relação aos povos indígenas. Se nós formos verificar, desde a Carta Maior, desde a Constituição da República, até a Constituição Municipal, passando por leis, tanto municipais quanto a nível federal, garante o direito indígena. E no caso específico dos Tapebas em Caucaia, lei municipal reconhece a presença dos Tapebas, a Constituição estadual garante o respeito a este povo e ao executor, ao prefeito de plantão, não respeita a própria Constituição que ele jurou obedecê-la, que ele jurou zelar por essa Constituição. É impressionante como o próprio poder que fiscaliza a prefeitura, no caso, o próprio Ministério Público Federal, no caso, a própria Polícia Federal, é lenta no processo de fazer com que esses direitos dos Tapebas se faça valer, saia do papel e de fato tenha um efeito na prática. A população de Caucaia, os especuladores, alguns empresários, os políticos que todos vocês e a população geral já sabe quem são, que insistem em desrespeitar os direitos indígenas, têm a consciência de que da impunidade, de que não serão punidos nos atos, inclusive esse último, de insuflamento da população contra a portaria declaratória, contra um ato administrativo, de desrespeito, claro, público, ao ato administrativo. E publicamente ele se manifesta, publicamente não nega a presença indígena, mas nega os direitos dessa comunidade indígena. É impressionante como no meio da comunidade indígena ela sabe e não surte efeito na prática. As invasões, pessoas que vendem as terras dos índios, pessoas que negociam essas terras
É sabido, na Procuradoria da República, existe mais de 8 inquéritos levados, inclusive, encaminhado muitas denúncias pelo próprio chefe do posto da FUNAI, denunciando as invasões, denunciando a feitura de desmatamento, denunciando o desrespeito total às terras dos Itapebas, e passa como que nada acontecesse. Daí, inclusive, a consciência de que nada vai acontecer. E o que nós temos muito claro para o povo da Itapeba é que, não acontecendo ações enérgicas e urgentes no sentido de fazer com que essas atitudes cessem, os direitos dos Itapebas, por essa única e exclusiva omissão, serão cada vez mais desrespeitados. Não precisa negar, estar contra os direitos dos Itapebas. Não precisa, inclusive, dizer que não vai demarcar a terra da Itapeba. Basta que diga, nós vamos demarcar a terra da Itapeba, e que passe 1, 2, 3, 4 anos, 5 para esse processo acontecer, que já está havendo desrespeito. Da portaria da identificação da Itapeba, publicada no Diário Oficial da União, em 13 de julho de 93, para o passo seguinte, que foi a assinatura da portaria declaratória pelo Ministério da Justiça, decorreram 4 anos. Quer dizer, nesse período, quantas invasões, quantos desrespeitos foi efetivado contra a população da Itapeba em Caucaia? Quer dizer, daquele ato para esticar, quando a FUNAI fez os estudos aqui, quando a FUNAI fez o levantamento das ocupações que tinham na área naquela época, para o momento da portaria declaratória pelo Ministro da Justiça, se nós formos vermos, tem no mínimo umas 10 vezes mais agressões, desrespeito a essa área que aquela época. Então, não precisa, inclusive, para estar contra a demarcação, contra o povo indígena da Itapeba, para dizer não aos seus direitos, não precisa nem se pronunciar que está contra eles, basta demorar muito. Porque quem está contra eles, de fato, estão invadindo a todo instante a área, e eles sabem, eles têm táticas muito claras de inviabilizar a demarcação da Itapeba. Ao mesmo tempo, a gente se alegra quando o administrador da FUNAI se pronuncia de forma que a FUNAI terá uma nova cara, uma nova atitude em relação aos povos indígenas do Ceará. Isso nos traz uma grande esperança para o povo da Itapeba, para os povos indígenas do Ceará. Porque, Jackson, a FUNAI tem sido bastante distante, realmente você colocou, e é bastante distante desses povos aqui do Ceará. E essa distância da FUNAI, no sentido mais enérgico, tem trazido a consciência daqueles que infringem esse direito de que nada acontece com eles, de que as coisas não vão ter problema nenhum em agredir, em ocupar, porque de fato eles acreditam, não vai acontecer nada, as terras não vão ser demarcadas, os Itapebas não vão ter direito, e enfim, isso é apenas um problema de algumas pessoas que se insuflam contra a população de Caucaia. O poder constituído de Caucaia se utiliza do poder para fazer desrespeitar a própria Constituição, tanto municipal, quanto estadual, quanto a própria Constituição Federal, e nada acontece de fato com esses agentes do poder político, quanto aos seus subordinados, desde cabos eleitorais a agentes que nós muito bem sabemos, e a população indígena sabe quem são, que a cada passo eles avançam no sentido de passar para a população que existe um grande problema social em Caucaia se os índios assumirem de fato, foi devolvido a eles aquelas terras que sempre lhe pertenceram. E como já foi colocado pelo próprio
Dourado, as terras eram bem maiores, todo mundo sabe. E os índios não aguentam mais tanto discurso de dizer que é muita terra. E esse discurso, quem conhece a questão indígena sabe que de canto do sul ao norte do país é o mesmo discurso das elites que querem sempre ver desrespeitados os direitos das minorias, os direitos indígenas. Muito obrigado. Vamos passar a palavra agora o senhor que está representando aqui o deputado federal Zé Pimentel, é o companheiro Roque Perturiano, que também é diretor da Central Única dos Trabalhadores. CUT. Boa tarde, da mesa, os indígenas, Nelson e demais componentes da mesa. Na verdade, eu gostaria só de colocar alguma. Nós terminamos agora há um mês atrás, mais ou menos, o nosso planejamento estratégico da CUT aqui no estado, onde nós tiramos uma série de ações na área das questões sociais. E eu estava olhando aqui o relatório, nós temos colocado aqui um dos primeiros itens a ser trabalhado pela Secretaria de Políticas Sociais da CUT, a qual eu estou na coordenação, e que nós deveríamos fazer um levantamento minucioso, inclusive no estado do Ceará, das experiências trabalhadas tanto a questão indígena, a questão dos negros, uma série de minorias que tem hoje no estado, para trabalhar um pouco dessa experiência sendo trabalhada, inclusive no sentido de elaborar um plano mais concreto de enfrentamento dessas questões. E para isso, nós levantamos aqui como um apoio, por exemplo, a pastoral indigenista, os próprios índios, Tapeba, Tremembé e as demais populações indígenas do estado, para que nós pudéssemos simplesmente trabalhar um plano mais sistemático de enfrentamento dessas políticas que hoje atacam essas populações. Uma outra questão que eu acho que é importante e eu gostaria de colocar, eu coloco aqui a postura do prefeito de Caucaia, e eu pude presenciar assim, ao autoritarismo como ele trata as pessoas, o prefeito Zé Gerardo, logo no início do seu mandato. No início do mandato do Zé Gerardo, ele demitiu em Caucaia assim, aproximadamente 80% dos servidores da prefeitura. Que algumas pessoas que já tinham estabilidade e tal, mas ele demitiu assim praticamente todo mundo da prefeitura. E nós tentamos abrir um canal de negociação com ele, fizemos atos, um monte de manifestação lá em Caucaia, e não conseguimos nem ver esse cara. E eu, visitando as escolas, em Caucaia, fomos numa escola ali perto de sítios novos por ali, e nós não conseguimos entrar na escola. Tinha uma professora, a diretora da escola estava lá e disse que nós não íamos entrar, tinha um portão assim cercado da escola, nós não íamos entrar até aquele portão, depois do portão, porque o coronel, dono da escola, não estava lá, e nós só entraríamos na escola para conversar com os professores e os alunos se o coronel autorizasse, que era o dono da escola. Então eu fiquei assim, pasmo, porque eu venho de uma região bastante distante de Fortaleza, onde o pessoal diz que o coronelismo, esse tipo de autoritarismo, funciona assim mais distante da capa. E aqui na periferia de Fortaleza eu assisti esse tipo de desmando, inclusive de impedir que as pessoas possam se manifestar, dizer o que pensam, dizer o que efetivamente sentem lá. Isso eu presenciei em Caucaia no início desse ano de 97. Eu fiquei assim, extremamente assustado com esse tipo de comportamento dos políticos de Caucaia. E fiquei mais surpreso de saber que o coronel era vereador do município, tinha acabado de ser eleito. Essa era uma surpresa maior que eu tive. Então eu acho que nós temos que, na verdade, tentar, e aí eu acho que os companheiros apontam nesse sentido, a gente tentar construir, e essa carta aqui do Tremembé, Amor Fala, apelam para esse sentido, que nós possamos construir um amplo movimento de solidariedade, não só de solidariedade, mas de coisa concreta, de enfrentamento desse tipo de desrespeito às populações. Eu acho que isso é uma coisa importante. E eu gostaria de deixar aqui, em nome da CUT, nós queremos inclusive ser parceiros dessa luta. Não queremos, nós sabemos e reconhecemos que nós temos ficado bastante distante desse tipo de ação, nós temos reconhecimento disso, mas com esse tipo de ação do vereador Nelson Martins e outras iniciativas que estão sendo, na verdade, construídas nesse sentido, nós queremos, uma pastoral indigenista, a própria Comissão de Direitos Humanos da Arquidiocese, nós queremos ser parceiro no sentido de construir essa luta e podemos ter êxito nesse sentido. Queremos, inclusive, deixar aqui o nosso registrar, inclusive estamos propondo que nós possamos ter uma reunião de trabalho nesse sentido, de trabalhar
algumas ações e trocar um pouco de experiência que já tem sido nesse sentido, porque nós temos pouca coisa acumulada na CUT sobre essas questões, e nós entendemos como um problema extremamente grave, do ponto de vista social e do ponto de vista que a CUT tem que se envolver nessa questão, tá? E na reunião da executiva de segunda-feira, nós tiramos um encaminhamento de que a Secretaria de Políticas Sociais deveria acompanhar de perto essa luta dos índios tapebas, como das outras populações indígenas, no sentido de que possamos ter essa aproximação maior, né, com essas populações. E também deixar aqui, em nome do companheiro deputado federal José Pimentel, né, a nossa solidariedade e dizer que queremos também contribuir nesse debate, inclusive pudermos fazer dentro do Congresso Nacional, pudermos fazer em Brasília, no sentido de apoiar a agilização dessas questões, nós estamos nos colocando à disposição e queremos inclusive contribuir nesse enfrentamento aí em nome do gabinete do deputado, e queremos inclusive nos colocar à disposição do que for preciso dentro das nossas organizações, queremos contribuir com isso, queremos ser parceiro também nessa questão, tá? Então eu gostaria de colocar e depois inclusive tentar ver com a pastoral indigenista, com os companheiros índios aí, com a Comissão de Direitos Humanos da Arquidiocese de Fortaleza, para que nós possamos estreitar mais essa nossa relação no sentido de acompanhar melhor essa questão, tanto dos índios como das outras pastorais que tem, como dos pescadores, dos negros e outras pastorais que tem no estado, tá? Então é isso que eu gostaria de colocar e deixar aqui nosso apoio. Muito obrigado, Zé. O companheiro que é deputado estadual do Partido dos Trabalhadores também está aqui conosco, o João Alfredo. A todos vocês aqui presentes, Tapebas, Tremembés, tem Pitaguari aí também? Não, né? Só Tapeba e Tremembé, né? Companheiro Nelson, parabéns aí pela iniciativa. Companheiro da FUNAI, aliás, outro companheiro também que está aqui no escritório, né? Companheiro da Pastoral Higienista, companheiro Marcos, Dourado, Fernando, Roque, Paulo Medelo. Bom, eu queria inicialmente dizer que nós temos abordado essa questão na Assembleia, até um pouco prestando contas do que o Marcos falou. Nós já aprovamos uma série, primeiro temos feito audiências públicas como essas que o Nelson está fazendo aqui, para sensibilizar a questão da demarcação das terras dos povos indígenas aqui no Ceará, trazendo até figuras de fora. Fizemos isso na Semana do Índio, lá na nossa Assembleia Legislativa. Aprovamos recentemente 2 requerimentos. Um, parabenizando, né, voto de congratulações ao povo Tapeba pela portaria ministerial, e um outro de solidariedade aos índios por esse processo desonesto que está sendo efetuado pelo prefeito Zé Gerardo Arruda em Calcaia. Então, prestando um pouco contas da nossa atividade, nós também estivemos ontem lá para celebrar a alegria junto com vocês lá no trilho e com o Dom Cláudio Rumes, que é um fato muito importante, porque nós sabemos que uma pedra fundamental dessa luta foi Dom Aloysio Lochaide, né? Que desde o início esteve com vocês na luta em defesa dessa demarcação, e que Dom Cláudio agora também se junta e foi ao ministro e tem estado presente, a voz da igreja, tanto na pessoa do nosso arcebispo, mas também na pessoa Padre Lino, do Centro de Defesa, da Pastoral, todas as entidades que dão apoio, elas são importantes também. Tá? Mas hoje eu queria que a gente conversasse um pouco sobre os problemas que se está passando aqui. Eu queria até avançar um pouco até no sentido das propostas. Nós sabemos efetivamente que o que é que está acontecendo hoje em Calcaia. Nós sabemos que o prefeito Zé Gerardo Arruda, parente do Esmerino Arruda, parente do Vicente Arruda, uma das famílias mais influentes do Ceará, do ponto de vista político, né, que tem ramificação não só em Calcaia, mas lá em Granja, tá certo? Ele é uma parte interessada, ele e a sua família são partes interessadas nesse processo. Então nós temos que ter consciência de que essa é uma luta pesada, no sentido, não que a gente tenha que desistir, veja bem, nós não vamos enfrentar uma onça com baladeira, não é verdade? Então quer dizer, nós temos que saber
o tamanho do inimigo que a gente está enfrentando, para a gente saber de que forma a gente vai enfrentar esse inimigo, vai enfrentar esse bicho aí que está assombrando o povo lá da Tapeva de Calcaia. Para isso, eu acho que nós temos que fazer um debate na opinião pública. Por quê? Porque o que é que o prefeito de Calcaia quer passar? Duas coisas, basicamente. Baseado numa falsa ideia de que a demarcação das terras vai tomar o município de Calcaia, que é isso que ele está dizendo, tá certo? Ele joga com duas coisas. Primeiro, o desenvolvimento industrial. Segundo, a posse dos pobres que estão lá na área dos Tapevas, que não são ricos, que são poceiros também. Então ele joga com esses dois elementos. Então nós temos que ir para a opinião pública, como foi feito naquela carta, colocando claramente de que a terra dos Tapevas, que era inicialmente de 30 mil hectares, foi caindo, chegou a 4.600 hectares, representa, como vocês sabem, mas a gente precisa dizer isso aqui na Câmara, precisa dizer isso em todo canto, apenas 3,6% do território de Calcaia. O que é que isso quer dizer, pessoal? Que o prefeito tem 92,4%, quer dizer, tem quase 96% do território de Calcaia ainda está disponível, não é terra do Estado. Então, colocar claramente isso. Essa é a primeira coisa que a gente tem que colocar. Certo? As pessoas precisam saber disso. Precisam colocar isso na rádio, na televisão, no papel, para as pessoas saberem disso. Primeira coisa que tem que ser colocada. A segunda coisa, que eu acho que é um enfrentamento que tem que ser colocado e tem que ser denunciado, é de que se é verdade, por um lado, de que muitas das pessoas que estão ocupando essas terras lá, que invadiram essas terras, são necessitadas, também é verdade que existem bandidos lá dentro, especuladores, que ganham dinheiro vendendo terra dos Tapeva lá dentro de Calcaia. Isso é preciso ser dito, que tem processo contra essas pessoas correndo na Procuradoria da República. E essas pessoas, tá certo, têm ligação política com o prefeito de Calcaia, porque toda vez que tem uma eleição, não é verdade? Eleição para deputado, depois eleição para prefeito, é que há um corre-corre nas terras que são e devem continuar sendo dos índios Tapeva de Calcaia. Então nós temos que colocar isso. Não. Há um processo de especulação imobiliária violento, onde o cara está vendendo, é João Bandeira, é o nome dele? João Bezerra, onde ele vende o que ele não tem. Onde ele vende o que ele não tem. E esse cara é para estar na cadeia. Ele é para estar na cadeia. Tá certo? Então é preciso, Nelson, que nós procuremos a Procuradoria da República, nós procuremos a Polícia Federal, a Polícia Estadual, tá entendendo? Para que se agilize o processo contra esse senhor. Porque ele precisa pagar pelo mal que ele cometeu a cada um de vocês. E até aquelas pessoas que compraram de boa fé, e também tem gente que comprou de má fé, pode também entrar na justiça contra esse bandido que tem lá, que a gente sabe que anda com capanga, que anda armado, que tem ligação com o vice-prefeito, com o prefeito, com o vereador, com todo esse povo lá de Calcaia. Tem que a gente dizer isso. Não só os Tapevas, tá entendendo? E aí vem uma questão que eu acho que é importante a gente colocar. Nós temos que fazer um movimento de opinião pública. Porque não é só o problema do Tapeva, está aí o problema do Tremembé. Está aqui a carta do Tremembé. Uma juíza, que inclusive eu digo isso com muita tristeza, porque tanto ela foi minha colega, como depois ela foi minha professora no mestrado, tá entendendo? Uma juíza que impediu que se realizasse um estudo antropológico dos Tremembé, que julgou a ação sem nenhuma perícia, porque vocês sabem que já chegaram nesse ponto, de que para saber se é terra ou não é terra indígena, se é terra tradicional ou não é terra tradicional, se há elementos da cultura, etc., da etnia, é preciso ter uma perícia antropológica, que é feita por uma pessoa especializada, que estuda nos documentos dos cartórios, a história oral, né? Tudo que existe lá é estudado. Pois bem, essa juíza, a doutora Germana, impediu
que se fizesse esse estudo e deu a decisão contra os índios Tremembé. E esse processo, ele está lá hoje em Recife, no Tribunal Regional Federal. É preciso, portanto, que nós tentemos sensibilizar esses juízes. E aí nós temos uma experiência interessante, que é uma experiência da luta do Pacuti, em defesa do rio Pacuti, aqui no município de Eusébio. Uma imobiliária que está desmatando tudo e quer construir 1000 lotes nas margens do rio Pacuti. E nós fomos ao juiz aqui em Fortaleza conversar com ele. E nós fomos ao juiz de Recife conversar com ele. Levamos um dossiê de toda a situação. E o mesmo juiz que tinha dado autorização para desmatar aquelas terras, voltou atrás e mandou parar o desmatamento. Então, é preciso que nós pensemos como articular, trabalhar isso de forma articulada. Como rearticular a campanha da demarcação das terras indígenas. Como juntar nessa campanha todas as entidades, desde as entidades dos índios, mas também as entidades da sociedade civil, entidades religiosas, estudantis, profissionais, está aqui a CUT presente, partidários, parlamentares, fazer um movimento amplo. E quando se for ao Procurador da República, e quando se for à Polícia Federal, quando se for ao juiz federal aqui ou em Recife, não vai uma só pessoa, não vai uma só entidade. Vai um grupo formado, que tem representação social, que tem peso na sociedade para enfrentar essa questão. Ou seja, quer dizer, nós estamos aqui com uma vitória, mas uma vitória parcial, como se falou muito bem. Quer dizer, daqui até ser demarcado, pode ir mais 13.000 pessoas invadirem, se não for feito imediatamente. Por outro lado, quer dizer, as pessoas que estão lá, elas têm que ter garantidas, principalmente os poceiros pobres, de boa fé, tá certo? De que eles vão ter uma área para onde ficar. Porque a pior coisa é você juntar pobre contra pobre para brigar. Tá entendendo? Enquanto os ricos vão se dando bem. Tá entendendo? Vai juntar, vai pegar e botar, como eles estão fazendo lá. Então ele tem que ganhar o apoio desses poceiros. No sentido de envolver o INCRA, de envolver o IDACE, no sentido de envolver aqueles órgãos ligados à questão da reforma agrária, de envolver a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, para demarcar também uma área que não seja dentro da reserva para os poceiros. Então é preciso que a gente dê esses passos de uma forma coletiva, tá certo? E pensemos também em usar a mídia, com outdoor, tá entendendo? Um pouco como foi feito aí a questão do Pacuti, com televisão, né? A gente tem um programa do PT que está aí para fazer essa divulgação, tá certo? Com o jornal, para dizer, olha, a verdade dos fatos é essa. Não é o território todo de Caucaia, é só 3,6%. 4.600 hectares é menor do que muito latifúndio que tem em Caucaia mesmo. Tá? Quer dizer, para quantas famílias? 2.200. Hein? 2.200 índios. Quer dizer, olha a quantidade que vai ficar para cada um. E fora os que vão nascer e que vão necessitar de terra para viver. Você tem uma ideia? E fora 2.000 hectares só de manguezal que nós temos, né? Viu, João? Você tem uma ideia? Os vereadores de Caucaia que vieram aqui disseram que eram apenas 208 índios. São 2.000. Então, são esses dados que precisam ser colocados para a opinião pública. E eu acho que aí eu vou concluir. Uma audiência pública como essa, ela é importante por isso, para que a gente possa retomar toda essa luta, que não é só uma luta do povo Tremembé, não é só uma luta do povo Tremembé, é uma luta de todos nós que lutamos pelos direitos humanos, é uma luta de todos nós que lutamos pela cidadania. Porque aqueles que hoje estão retomando as suas terras, são os sobreviventes de um ou de vários massacres que aconteceram no nosso estado e no nosso país. São os donos originários, vocês são os donos originários dessa terra. E eu vou concluir dizendo uma coisa que eu disse ontem lá. Quando eu estava ontem lá na missa, eu achei muito bonito, eu levei lá o meu jornalzinho, né? E tinha o Antônio Erivan, todo pintado, não sei nem se ele está por aqui. Tá não? Mas os parentes dele estão por aqui? Hein?
Pois é, aí o Antônio Erivan estava distribuindo no jornal e eu comecei a puxar a conversa com ele, ele olhou para mim e disse assim, eu sou índio. E eu achei ótimo aquilo. Quer dizer, o orgulho de uma criança tapeba dizer que era índio. Durante muito tempo, se dizer que era índio, podia levar à morte. No mínimo, levava que as pessoas levassem na troça. Quantos parentes de vocês, de agora ou do passado, tiveram que renegar a sua história, a sua cultura, a sua vida, a sua língua, porque ser índio sempre foi sinônimo de coisa ruim. E a gente vê hoje uma revalorização do sentido do ser índio próprio. A própria criança dizendo com orgulho, pintando o seu rosto, dizendo que é índio, que aquela terra é sua, que aquela história é sua, que ele está continuando a história dos seus antepassados. Eu acho que isso é o principal. Quando existe essa dignidade, quando existe essa força interior, aí a gente ganha todas as lutas. Mas se a gente baixar a cabeça, aí nós não ganhamos nada. E eu acho que vocês estão de cabeça levantada, por isso que chegaram a essa primeira vitória, e eu tenho certeza que vão conseguir a vitória de ter a terra, tanto os tapeba como os tremembé. Obrigado. Gente, nós estamos aí 4h15, nós vamos 4h17. Nós temos 2 pessoas inscritas, tá? O companheiro Chico Pedro, que pediu inscrição desde o início, e também o vereador Paulo Mindelo. Alguém mais do plenário gostaria de falar, gostaria de dar sua opinião, fazer alguma pergunta? A gente queria garantir um tempo pelo menos de 3 minutos, porque logo depois tem as considerações finais aqui da mesa também. Certo? Então, eu queria passar a palavra para o nosso amigo Chico Pedro, para fazer as suas considerações. Pode vir, Chico. Depois o vereador Paulo Mindelo. Baixa o microfone. Pois é, eu sou Francisco Manuel Pedro, liderança indígena Tremembé, Vale de Abufala. E eu quero citar aqui sobre uma informação que agora mesmo eu acabei de tomar conhecimento, é que sobre a empresa do coco, que é implantada lá dentro da nossa área, a partir de agora de um certo tempo, que alguns dos jornais aqui de Fortaleza deram um dos prêmios, como ela era uma das maiores em termos de comercialização da produção. E isso não é verdade, porque a gente conhece, a gente tem prova que dentro desses produtos do coco foram encontrados alguns insetos lá, certo? E isso a gente sabe que não é verdade. E está essa propaganda aqui em Fortaleza. Ela é uma das melhores conhecidas na comercialização da produção, certo? E a outra coisa que eu queria dizer também é que hoje nós devíamos estar juntos aqui já falando na segunda terra a ser demarcada no estado do Ceará, porque a gente sabe que a nossa terra dos Tremembé, ela está em primeiro lugar, mas como houve essa sentença maldita da juíza, hoje a nossa situação está difícil, né? E por isso nós queremos pedir apoio a essas entidades que estão aqui presentes, que nos escrevam para esse juiz relator dessa ação, que ele reconheça os nossos direitos, né? Porque o que está lá, que ela está lá dizendo é que há mais de 100 anos que ela vive lá. E isso não é verdade, porque quem conhece somos nós, quem nascemos, se criamos e hoje ainda existe lá, e somos nós que conhecemos. Então é isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Vereador Paulo Mindelo. Caro Nelson, vereador Nelson Martins, em nome do Paulo Saúde de mais membros da mesa, meus queridos irmãos, nós gostaríamos de falar inicialmente, eu gostaria assim de até explorar um pouco o que o nosso querido Padre Lino falou a respeito da terra prometida. De fato, no Antigo Testamento, na Palavra de Deus, nós vemos que o povo de Deus teve que lutar muito para conquistar aquela terra. Josué, Moisés fez toda a travessia, mas foi Josué, o outro, que veio a conquistar aquela terra, porque Deus quer mostrar que as gerações que sucedem
mas que o povo não deve esquecer as raízes de suas lutas. Certamente esse foi o grande ensinamento. Moisés foi aquele combatente que esteve à frente da travessia do povo no deserto. Mas quem conquistou, quem esteve à frente do povo de Deus na conquista já foi outro, foi Josué. E a gente sabe da dificuldade que o povo teve de enfrentar aquela cidade fortificada, toda cercada, mas com a ajuda de Deus, com a fé, com a solidariedade, que é a marca inclusive do nosso partido, o Partido da Solidariedade Nacional, o povo conquistou. Mas hoje as armas para essa luta são outras. O deputado João Alfredo nos lembrou muito bem, que ninguém vai pegar em armas, evidentemente, né? As nossas armas hoje são outras. É justamente a solidariedade, é justamente a unidade, é justamente a fé, essa comunhão de pensamento que deve existir entre vocês, e usando, evidentemente, também todos os meios que a outra parte usa. Por exemplo, a questão, ele falou aqui a questão da opinião pública, da comunicação social. Eu mesmo fui surpreendido aqui com o vereador de Calcaia, eu não sei o nome, me dizendo essa mesma coisa. Veio aqui com o mapa, olha, os Tatebas vão tomar toda a cidade. Eu, rapaz, será possível? Eu nunca vi esse canto nenhum, não, mas ele mostrou um mapa aqui e tal. E eu achei aquele negócio super estranho, né? Viu, Paulo? O interessante é que eles fizeram o seguinte, fizeram um mapa em que usaram uma escala diferente. A escala das terras dos índios dava uma área maior, quer dizer, uma escala menor. E dava mais ou menos uns 40% do município pelo mapa. Quer dizer, quando é 3,6. Um aumento assim, exorbitante. É absurdo. Eu não olhei aqui, então eu, na verdade, nem me lembro o nome do vereador. O vereador de Calcaia, não sei qual o partido dele. Então, quando eu vi, o homem já tinha ido embora, já procurou o vereador e ficou aqui falando com o outro, com o mapa para baixo, para cima. Mas o que é fato é que nós, eu sou presidente da Comissão de Direitos Humanos desta casa, estamos solidários com vocês. Independente disso, nós temos uma participação muito efetiva na igreja e nós aprendemos dentro da igreja que nós devemos ser solidários com nossos irmãos indígenas. Porque, afinal de contas, como bem falou aqui o deputado, eles eram e são o dono da terra. Por isso é que quando o Papa veio agora, a gente viu que essa coisa veio justamente nesse período, não foi? Por quê? Porque a presença do Papa foi muito importante. Porque o governo federal sabia que João Paulo II iria cobrar isso, como de fato cobrou. Foi uma das coisas que ele mais falou na sua vinda aqui, além de falar sobre a família, foi justamente a questão dos índios. Porque eu me recordo que a primeira vez que o Papa esteve aqui, eu, sinceramente, de todos os discursos que eu vi, o mais bonito, o mais assim que me tocou mais profundamente foi do índio chamado Massal. Vocês se lembram do Massal? Esse índio falava dos assassinatos que estavam acontecendo lá na sua terra. E muita gente dizia que era mentira. Pois bem, alguns meses depois, foi o próprio Massal que foi assassinado. E eu nunca vi o Papa tão assim atento a um discurso. Eu achei interessante que aí eu vi que o Papa sabia mesmo português, viu? Porque ele ficou assim com o ouvido, querendo ouvir mesmo o que o Massal dizia, e no fim ele recebeu um documento do Massal e perguntou para ele, está tudo escrito aqui? E o Massal confirmou que sim. Eu vi que naquele momento que o Papa tem um carinho muito grande, como não poderia deixar de ser, com os problemas dos nossos irmãos indígenas. E Dom Aloísio, lembrou bem também o deputado, foi exatamente aquele grande batalhador. Eu me lembro quando a gente realizou o primeiro Queremos Deus, e a gente não tinha nem como cobrir os custos, mas a gente arranjou uma doação ali, uma doação aqui, e sobrou um dinheirinho. E nós perguntamos a Dom Aloísio, Dom Aloísio, nós gostaríamos de presentear alguma pastoral, alguma coisa. A quem o senhor gostaria que nós doássemos esses recursos? Ele disse que não gostaria que vocês doassem a comunidade de Itapé. Isso foi mais ou menos há uns 10 anos atrás, eu acho. Eu me recordo bem, naquela época era cruzeiro, foi 20 mil cruzeiros. A gente via o carinho que Dom Aloísio tinha por esta comunidade, o zelo pastoral, o amor que ele tinha por esta comunidade. Portanto, nós que fazemos a igreja,
nós que fazemos parte da Comissão de Direitos Humanos estamos solidários com vocês. Queremos de fato estar juntos para servir a vocês, porque de fato é merecida essa conquista. Fiquei muito feliz, eu não tive a oportunidade de ir lá para a missa, mas com a presença do nosso pastor Dom Cláudio Umes, que sem dúvida abraça da mesma forma esta luta, seguindo os mesmos passos do pastor anterior, Dom Luiz Lochade. Portanto, pode contar com a gente. Eu tenho certeza que não só comigo, mas com o vereador do Walter Reis, com o vereador Francisco Caminha, que é meu companheiro de partido, que é também da Comissão de Direitos Humanos. Estamos também ao lado de vocês. Muito obrigado. Das considerações finais é a dona Margarida Teixeira. O nosso amigo Dourado a inscreveu, porque ele que era importante que a dona Margarida falasse também. Cadê a dona Margarida? Boa tarde, né, para todos. Eu gostaria de cumprimentar a mesa e os parentes aqui presentes, agradecer a todos que estão presentes aqui com a gente e falar de alguma coisa. Muita gente já falou, né? Eu gostaria de aproveitar aqui também a presença da FUNAI e pedir que, né? Muita gente já pediu aqui, eu pedi para reforçar. Que a FUNAI faça o mais rápido possível a demarcação física, né, da área da pé, porque assim a gente tem a esperança de que possa abrir caminho para ser demarcadas as terras dos meus parentes, né? E também os companheiros, os companheiros presentes, como o Tremembé, e os outros que não estão, os Itaguari, os Papos e os outros, que eles não têm isso como exemplo, né, da nossa luta e que não desistam. E que a gente vai continuar com vocês e que vocês podem contar com a nossa força também, com vocês, para que seja demarcado também a dos Tremembé e dos outros. E em relação ao prefeito, né, já foi falado muito aqui sobre ele, eu queria dizer que eu acho que o prefeito ele deveria se preocupar com as pessoas que ele colocou lá dentro, né, do local para que esse povo fique, saia da área indígena e seja colocado em outra área, porque foi ele quem colocou a maioria daquele povo lá dentro, né, nas atitudes de campanha, né, ele colocava o povo, muitas pessoas lá inocentes, porque foram colocadas achando que a terra era dele, e assim, na eleição para deputado, ele botou muita gente lá, inclusive no Picuí e outras áreas, tudo foi colocado na época de campanha. Mas ele não se preocupa com esse povo, né? A gente sabe que tudo isso é uma farsa. Ele quer jogar o povo de qualquer contra nós, dizendo que se preocupa com o município, mas não é verdade. Ele só está se preocupando com a fazenda de verdade e diz que é o povo dele que tem ali na área. E se preocupando ainda dessa eleição, o povo, a fazenda e os parentes dele. Então, com isso, ele não mede esforço para nos prejudicar. E acho que é só isso. Muito obrigada. Para ver se estão contempladas todas as propostas. E depois a gente vai abrir para cortar aqui a mesa para as considerações finais, ok, gente? Bom, é claro que teve várias declarações aqui, extremamente importantes. Essa questão da área que foi colocada pelo deputado João Alfredo, pelo Dourado. As questões colocadas pelo representante da FUNAI foram bastante interessantes também. E várias outras declarações. Mas nós marcamos aqui as propostas concretas que foram feitas. Então, primeiro, realizar uma campanha na imprensa de esclarecimento sobre a questão dos tapebas em Caucaia, abordando alguns aspectos, a questão da área que corresponde às terras em relação à área total, a questão das invasões que estão acontecendo, a questão da morosidade da justiça, que foi muito bem colocada pelo advogado aqui também, a questão dos desmatamentos que continuam acontecendo, a questão da especulação imobiliária, esses aspectos todos. Evidentemente que para a gente encaminhar uma campanha como essa, seria necessário que se promovesse uma reunião
de todas as entidades que participam do movimento de defesa dos índios e que se chamasse outras pessoas, autoridades, parlamentares, outras entidades, para que se pudesse traçar esse trabalho. Nesse sentido, a gente se coloca aqui na Câmara à disposição para, em tempo dessa reunião marcada, que eu acho que cabe às entidades marcarem a reunião, evidentemente, a gente se engajar e também divulgar. A outra proposta que foi feita foi a de se ir tanto a Polícia Federal como a Procuradoria da República para tentar não só apressar a demarcação das terras dos índios tapebas, como também a defesa da demarcação das terras dos índios tremembés e de outras nações indígenas que estão também nessa luta pela demarcação. A outra, e a Justiça Federal também, né, João? E a Justiça Federal. A outra questão colocada foi a de se inscrever para o juiz que está analisando o processo dos índios tremembés em relação à demarcação de terras. Nesse sentido, eu queria propor que as entidades pudessem redigir um documento, né, e a gente viu a maneira de divulgar esse documento. Registrava aqui na Câmara Municipal, o João registrava lá na Assembleia Legislativa, pedia para o Pimentel registrar lá no Congresso Nacional, e a gente encaminhava para tudo que fosse entidade esse documento solicitando uma posição favorável do juiz lá em Recife em relação à demarcação das terras dos índios tremembés, que foi colocado aqui pelo Chico Pedro. E a outra proposta que foi feita pelo João Alfredo é que se retome a campanha geral pela demarcação das terras indígenas, o que evidentemente necessitaria de marcação de uma reunião pelas entidades para dar encaminhamento a essas questões. Tudo isso, gente, que nós colocamos aqui, e também algumas declarações que foram feitas, nós adotamos praticamente tudo, a gente vai passar, assim que terminar aqui, para o pessoal da assessoria de imprensa aqui da Câmara, a menina já está lá esperando, a Ana Carla, para que ela encaminhe para toda a imprensa, para que amanhã os meios de comunicação possam divulgar essas deliberações. Tem alguma coisa que por acaso eu tenha esquecido de colocar em termos de proposta, gente, que eu não tenha contemplado? Eu acho que não, eu anotei praticamente tudo. Eu só queria fazer um esclarecimento aqui antes das considerações finais, que é o seguinte: assim que nós tomamos conhecimento dessa questão lá em Caucaia, a gente encaminhou aqui na Câmara, o Marcos até já falou um pouco sobre isso, a gente encaminhou aqui na Câmara uma moção de repúdio ao prefeito de Caucaia, Zé Gerardo, pela forma como ele estava tentando colocar a população de Caucaia contra os índios. Essa moção chegou a ser votada aqui, foi aprovada, porque os vereadores que são ligados ao prefeito e também os vereadores que são ligados ao PSDB, que defendem o Zé Gerardo a todo custo, acabaram nem prestando atenção e a coisa passou sem eles votarem. Quando foi na semana seguinte, vieram nos procurar e disseram: olha, rapaz, isso aqui passou sem a gente ver, então não, mas eu não tenho culpa, se vocês não prestam atenção, não estão acompanhando o processo legislativo direitinho e tal. E aí, quando a gente foi lá no Departamento Legislativo, havia uma carta que foi feita lá pelos índios tapebas, que o Dourado nos passou, através do Marcos da prefeita de Caucaia, e essa carta não constava junto com a moção de repúdio. Isso poderia suscitar que houve alguma falha, essa coisa. Então, o que nós fizemos? Vamos fazer o seguinte: a gente faz um requerimento revogando a moção de repúdio e a gente marca aqui na Câmara uma audiência pública onde a gente convida os representantes dos índios, convida a Câmara de Vereadores de Caucaia, convida a representação lá do Zé Gerardo da Ruda para vir também discutir aqui, tudo isso. Fazemos isso, discutimos, para ver quem é que tem razão no processo todo. Como eles sabiam que realmente não tinham razão, né, nem vieram aqui. Todos foram convidados. Foram convidados todos os vereadores de Caucaia, foi convidada a Prefeitura de Caucaia, foi mandado ofício, convidando, tudo oficializado, e eles não vieram, tá certo? Então, na verdade, eles estão fazendo toda essa campanha de calúnia e difamação, mas na hora que parte para o debate, eles não querem enfrentar o debate porque eles sabem que não tem razão.
Então, a gente vai tentar dar o máximo de divulgação a essa audiência pública de hoje, no sentido de poder contribuir com essa luta, que é uma luta mais do que justa. Bom, nós queríamos então agora facultar a palavra aos membros aqui da mesa, aqueles que queiram fazer as suas considerações finais. O Dourado nos propôs que, em nome dos índios tapebas, o cacique Alberto pudesse fazer as considerações finais em nome dos índios tapebas. Mas, quero primeiro ouvir se tem alguém da mesa que queira fazer alguma consideração. Alguém gostaria? Alguém que está aqui na mesa? Pois não, pois o Jusso, né? Jusso, é um nome um pouco diferente, né? É o Jusso Caldas Góes, que é da FUNAI, com as considerações finais. Para que se esclareça de maneira definitiva, evitando confronto entre a população de Caucaia com relação aos índios e vice-versa. Eu gostaria de colocar aqui o nosso caro Magalhães, a Lourdes, nossa querida Lourdes e a Célia. A gente tinha conversado, já vimos conversando sobre isso, e nós nos propomos a tomar algumas atitudes bastante concretas, porque a gente não aguenta mais esse blá 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 terrível, esse empurra de ações. Então nós tínhamos conversado que seria bastante interessante, eu gostaria de colocar aqui na presença da mesa e contar com a colaboração dos ilustres vereadores, para que se tentasse articular, digamos, algum tipo de medida legal retaliatória com relação às verbas que são repassadas ao município de Caucaia, porque nós entendemos que o senhor José Gerardo não pode permanecer impune e não ser responsabilizado pelas suas atitudes inconsequentes que ele vem praticando. Então é importantíssimo que a gente tente legalmente articular alguma ação para tentar cercear o repasse, digamos, de recursos para o município, para que ele pense duas vezes o que vem fazendo com relação à comunidade tapeba de Caucaia. Em outro momento seria importante que nós articulássemos um congresso, um simpósio, um seminário, seja lá o que fosse, o mais urgentemente possível, preferencialmente com os juízes federais, os promotores das regiões em que existem comunidades indígenas, os procuradores federais, advogados ligados à causa, enfim, as pessoas que realmente têm um poder decisório. Veja só, eu quero esclarecer, não de forma nenhuma menosprezando as outras instituições ou as outras entidades ou demais segmentos da sociedade cearense e da sociedade nacional. Inclusive, se nós pudéssemos convidar pessoas de peso, indigenistas, representantes que têm lutado na defesa dos interesses indígenas e principalmente algumas lideranças muito fortes. Eu até daria essa sugestão ao Dourado, a Maninha Chucuru, que é uma pessoa que ele deve conhecer, que é reconhecidamente muito forte a nível nacional, para fortalecer a luta dos tapebas no Ceará. Então seria importante que nós procurássemos esclarecer, junto a esses juízes federais, a esses procuradores, a importância que se tem com relação à celeridade e às decisões que por eles precisam ser tomadas. É claro, nós sabemos a importância da mídia, mas não será a mídia que demarcará. Nós temos aí dois pilares fundamentais, aliás, três. Continuo querendo enfatizar a importância da união dos índios tapebas, mais uma decisão judicial, partindo, digamos, dos juízes federais ou dos procuradores, que venham respaldar legalmente a FUNAI nas suas ações de campo, porque quem realmente será o instrumento e o executor das decisões jurídicas será a FUNAI. E nós não poderemos agir, não poderemos cair em campo se não houver imediatamente e inicialmente
uma decisão que nos dê respaldo legal por parte desses juízes federais, por parte dos procuradores, que façam com que a FUNAI possa instrumentalizar e operacionalizar a demarcação. Administrativamente, operacionalmente, a FUNAI já está totalmente aparelhada para tomar essas decisões. Agora, é importantíssimo que nós tenhamos o respaldo, e é claro, a nível regional, das autoridades judiciárias do Estado do Ceará. Porque não pensem os senhores, é claro, que esta demarcação será tranquila, que esta demarcação não sofrerá resistência daqueles ferrenhos opositores da causa indígena, que não vão admitir, sob nenhuma hipótese, que essa demarcação venha acontecer de maneira tranquila, serena, pacífica e legal. Nós precisamos ter consciência disso. Como diz o nobre do deputado, vereador, aliás, doutor João, é uma briga de cachorro grande. Nós não poderemos enfrentar um adversário do porte que é a família Arruda, sem estarmos mobilizados, sem estarmos respaldados, sem estarmos organizados e unidos para lançarmos mão de todos os artifícios e mecanismos legais para romper as grandes barreiras que teremos que transpor. Eu sugiro, conto com a colaboração da Câmara, no sentido de articular uma reunião o mais urgentemente possível. Estamos abertos, gostaríamos de ser convidados, junto ao governo do Estado e, é claro, com as autoridades judiciárias do Estado do Ceará. Ou realmente nós teremos graves problemas a serem contornados. E a FUNAI não poderá ser penalizada nem responsabilizada por ser incapaz de talvez fazer uma coisa que praticamente compete a ela, é claro, mas que se não tiver respaldo, ela não poderá trabalhar sozinha. É um apelo que eu faço. Precisamos, como disse, e concordo com o pessoal, esclarecer o mais urgentemente possível as pessoas, a sociedade de Caucaia, a sociedade do Ceará, a sociedade de Fortaleza, com relação às mentiras, às calúnias, às difamações que têm sido levadas contra a nação da Itapeba. Era isso que eu gostaria de dizer. Agradeço a atenção, fico bastante feliz de ter participado deste momento bastante importante e estamos abertos a críticas e a sugestões e aptos a colaborar no que for necessário. É importante dizer também, sem demagogia barata nenhuma, temos enfrentado grandes dificuldades na área da Paraíba. A nossa luta lá são com os mineiros, é uma luta pesada, é uma luta ferrenha, mas nós não nos curvaremos, não nos deixaremos subjugar ao jogo desses grandes homens, usineiros, latifundiários, fazendeiros. A gente já está bastante calejado, somos fortes o suficientes para segurar a barra. Viemos de grandes lutas, viemos de lutas no Maranhão com relação aos Crigatins, com relação a São Pedro dos Cacetes, com relação a Zauá, Guajá, lutas que são reconhecidas não só nacionalmente, como internacionalmente. E nós temos a tranquilidade de termos participado e de termos dado a pequena parcela de colaboração junto às comunidades Crigatins, Guajajaras do Estado do Maranhão e ao Aguajá. É claro, temos dificuldades, mas em comunhão com as demais autoridades e principalmente, volto a enfatizar claramente, com a participação decisiva dos índios, nós conseguiremos transpor todas as dificuldades. Muito obrigado, boa tarde. Vamos passar a palavra agora para as suas considerações finais também, o padre Lino Alegre. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao vereador Nelson Batista por esta audiência, que eu acho muito importante mesmo. Em segundo lugar, também quero lembrar como a Pastoral Indigenista está trabalhando há muito tempo, agora na pessoa do advogado Antônio Gomes e da Lourdes, né? Mas eu queria aqui lembrar também o advogado anterior, o doutor Aécio Aguiar, que também lutou muito
lutou muito para conseguir isso. E aconteceu como aconteceu com Moisés. Ele conduziu o povo, mas quem entrou na terra prometida foi o Josué. Então ele trabalhou e o Gomes, né, teve a sorte também de Gomes e a Lourdes, né, mas a Lourdes já é de velha data que trabalha, de conseguir um pouco isso. A respeito, também me faz esperar muito a presença aqui do, já esqueci o nome, da FUNAI, esta disposição que a FUNAI manifesta na luta, né, para que essa demarcação possa se efetivar concretamente. Agora, a respeito da mídia, que também a gente acha muito importante, a Pastoral Indigenista já tinha pensado em proporcionar uma coletiva com a imprensa. E acho que a gente agora deveria aproveitar da presença do representante da FUNAI para exatamente propor esta coletiva, com a presença dele também, para poder exatamente esclarecer o mais possível todos os assuntos que o prefeito de Caucaia está passando através da mídia para a população. Então, o Pastoral Indigenista, nós vamos tentando de, o mais breve possível, conseguir esta coletiva com a imprensa. É só isso que eu queria dizer. Obrigado. E agora, para encerrar a audiência pública, nós queríamos chamar o cacique Alberto, né, em nome dos índios Tapebas, para fazer as suas considerações, encerrando aí a audiência pública. O horário que for, impede você mostra a palavra. O povo indígena Tapeba e dos povos indígenas do Ceará e do Nordeste e do Leste, né, do qual nós representamos, o representante da organização indígena, inclusive o que você falou na manhã Chucuru, né? Foi bom lembrar nela, que é uma liderança nacional e que é minha colega de organização, né? Eu quero agradecer ao vereador Nelson Martins pela iniciativa que ele teve de chamar essa audiência pública para esclarecer aos vereadores de Fortaleza e à população em geral, que não é o que o prefeito de Caucaia está dizendo com todas as suas psicoses que tem lá dentro de Caucaia, né? E agradecer também ao deputado João Alfredo, também por as inúmeras audiências públicas que ele já fez ao nosso favor, e tenho certeza que vai continuar fazendo. E agradecer também ao administrador regional da Paraíba, né, que o Ceará administrativamente é subordinado, pelas colocações que ele colocou, uma satisfação em ouvir as palavras que ele colocou, né, umas palavras para fortificar a nossa luta, que eu tenho certeza que nós vamos continuar lutando. Ninguém vai cruzar os braços. Se morrer um, vai ter que morrer 2.200. Eu tenho certeza que a luta vai continuar. Agradecer ao Padre Alegria, a luta também da Pastoral, Dr. Gomes, e todo o Marcos Fonseca, que é presidente do PT de Caucaia, que está lá também dando a força a favor dos índios de Caucaia. Também agradecer aqui o Roque, que falou em nome da CUT, em nome do deputado Zé Pimentel, a missão Tremembé, e todos aqueles que apoiam a questão indígena no estado do Ceará e no Brasil. Obrigado. Nós queríamos agradecer a presença de todo mundo, agradecer aqui o pessoal da taquigrafia que está registrando aqui toda a audiência pública, e até a próxima, né, e boa sorte para todo mundo.